Boa tarde a todos. Esse trabalho para a sessão de iniciação científica do ERAD 2020 se chama Geração Automática de Código TBB na SPAR. Eu sou o Renato Hoffmann, os outros autores do artigo são Dalvan Gribler, Luiz Fernandes. Esse trabalho foi desenvolvido no GMAP, que é o Grupo de Modelagem de Aplicações Paralelas da PUC-RS. Então, aqui nessa figura tem a arquitetura de dois processadores, o mais antigo da Intel Pentium 5 e o mais atual, Intel Xeon Phi. Sem se atentar muito aos detalhes da arquitetura, mas o que é interessante observar? Nos processadores mais antigos, tinha apenas um core de execução, representado aqui no bloco rosa no Pentium 5, e os processadores mais atuais têm diversos cores de execução. E para poder utilizar essa arquitetura, são necessárias técnicas de programação para ocupar o máximo possível da arquitetura e as vantagens que ela oferece. As aplicações de stream elas são encontradas em diversas áreas, como processamento de imagem, vídeo, áudio, compressão de dados, entre outros. Essas aplicações elas são caracterizadas por um fluxo de dados, passando por uma sequência de filtros ou estágios de processamento. E esses filtros ou estágios, eles muitas vezes têm o processamento complexo. Então, uma das formas de aumentar o desempenho dessas aplicações é através do paralelismo. O paralelismo dessas aplicações ele pode ser descrito por um modelo de farm, como na figura aqui, onde um estágio de geração vai distribuir dados para estágios paralelos e depois esses dados vão ser juntados em um estágio final, que é o C. E de forma a desenvolver isso, existem diversas interfaces de paralelismo C++ com diferentes níveis de expressividade e abstração. O Pthreads, aqui como um exemplo, é uma biblioteca que tem uma alta expressividade, porém tem uma abstração baixa. O programador ele tem que ser bom, ele tem que ter um autoconhecimento para poder desenvolver aplicações eficientes no Pthreads. Por outro lado, por exemplo, o OpenMP mais alto nível, ele é uma interface com diretivas de programação. O FastFlow é uma biblioteca talvez no meio termo entre o Pthreads e o OpenMP, uma biblioteca com padrões C++. A Spark é a linguagem específica de domínio que vai ser melhor expandida no resto do trabalho. OpenMPI é uma interface para programação de sistemas distribuídos. O próprio Threads padrão da ISO C++. E a biblioteca TBB, também de padrões paralelos, que uma das características que torna o TBB interessante é que ele trabalha com o conceito de tarefas e não threads. O programador especifica tarefas que depois vão ser distribuídas entre os processadores pela biblioteca. E como ele faz essa distribuição? Ele faz isso através do escalonamento work stealing. O escalonamento work stealing ele funciona de forma que um processador que está sem trabalho, ele vai roubar, ele vai pegar a carga de trabalho de um processador ocupado de forma a tornar a execução uniforme, todos os processadores processando pela maior parte do tempo. E essa é uma característica, um escalonamento que muitas vezes ele aumenta o desempenho das aplicações, como vai ser visto no restante do trabalho. A SPAR, então, o objetivo dela é aumentar o nível de abstração, e para fazer isso, ela trabalha com a inserção de anotações C++ disponíveis a partir do padrão C++ 2011 no código-fonte, de forma a não alterar o código-fonte. Essas anotações são inseridas por colchetes duplos com atributos descrevendo o comportamento da aplicação no meio, que vai ser melhor explicado agora no próximo slide. E para isso, a SPAR ela gera chamadas, através do compilador vai converter essas anotações para chamadas por uma biblioteca base, que no caso da SPAR é o FastFlow. E a questão do FastFlow em relação ao TBB principal se dá no escalonamento. O FastFlow tem o escalonamento estático e o TBB o escalonamento work stealing, que em algumas vezes o caso do FastFlow pode ser um pouco melhor e o caso do TBB pode ser um pouco melhor. O exemplo do BZIP2 da SPAR aqui na linha 1 a 5 é o código sequencial, e das linhas 7 a 15 é possível observar o quanto a SPAR ela interfere no código, o que é necessário colocar da SPAR para habilitar o paralelismo. E como eu havia dito, os atributos que são colocados nas anotações são 5 na SPAR. O primeiro deles é o toString, ele é um atributo de identificação, descreve a região de paralelismo. Depois o atributo stage, na linha 9, descreve uma região de computação, também ele está na linha 12. E depois são 3 atributos auxiliares.
são eles input, output e replicate. Input descreve os dados que são consumidos por aquela região de processamento, e output dados que são produzidos por aquela região para uma região subsequente. Depois tem o replicate, que ele vai replicar aquela região de código, ele vai, ou seja, paralelizar ela pelo número específico de vezes. Então, sendo assim, o objetivo desse trabalho é habilitar o suporte do TBB na SPAR, de forma que o programador ele possa facilmente trocar entre o TBB e o FastFlow, conforme a conveniência dele, conforme o desejo de desempenho em determinadas situações, conforme ele decidir. E para isso nós vamos realizar testes com essa implementação em duas aplicações reais, que a primeira delas é a BZIP2, uma aplicação de compressão, e a aplicação de detecção de pistas. Os padrões paralelos que são considerados no trabalho são o pipeline, o farm e uma composição desses dois fatores. Pipeline é uma sequência de filtros, o farm é um estágio de emissão gerando dados para estágios paralelos trabalhadores e opcionalmente um estágio de coleção. E a composição deles aqui é um exemplo, mas podem haver diversos outros tipos. Então, como funciona o processo de compilação na SPAR? Primeiro, o código anotado pelo programador vai ser enviado para o GCC. Depois disso, vai ser feito um scanner e parser de código para gerar uma árvore abstrata de sintaxe, incluindo todas as informações das anotações. Depois disso, vai ser feito um módulo de análise das anotações, verificando se aquilo que está anotado faz sentido. É possível gerar um código paralelo coerente a partir disso. E até esse ponto não foi feita nenhuma alteração para esse trabalho. Por quê? Porque a sintaxe é a mesma. Vai se programar na SPAR com o FastFlow da mesma forma que vai se programar na SPAR com o TBB. E a partir desse ponto, são geradas as transformações que geram as chamadas diretamente para a biblioteca base. No caso, essas transformações elas substituem as anotações da SPAR diretamente na árvore. E depois dessa árvore transformada, vai ser feita a geração do binário paralelo e o GCC vai gerar o executável final. Algumas das questões que tiveram que ser consideradas na etapa de transformação é a inicialização e o laço de repetição for. Por que isso acontece? Porque no TBB, um estágio de processamento, uma tarefa, vai se apegar a um item da string e vai tentar passar esse item pelo maior número possível de filtros. E dessa forma, então, o operador, que é o código executável, ele nunca vai ter uma execução contínua, como se ele estivesse ficando sempre no mesmo núcleo processando. Então, assim, toda vez que ele for chamado, ele vai refazer aquele código. Então, inicializações que normalmente ficariam ali, como demonstrado na seta vermelha, tem que ser passadas como uma variável local da classe. E laços de repetição for, onde a expressão que normalmente seria, por exemplo, um mais no for, também nunca seriam executadas. Então, a transformação agora, no caso do for, na seta azul, tem que colocar um laço if, um laço condicional, com a expressão no final e a inicialização ali na linha 11, também colocada como local na classe de processamento. Isso é realizado automaticamente pelo compilador. Diretamente as transformações são realizadas na árvore, então o programador ele pode programar normalmente, sem se importar com essas questões. Os experimentos foram realizados em uma máquina Intel Xeon, com 64 GB de RAM e 8 cores físicos, totalizando 16 threads no total. Foi realizado para os gráficos, então, uma média aritmética de 10 execuções para cada grau de paralelismo, sendo que o desvio padrão é representado nos gráficos também. Aqui é demonstrado o resultado da aplicação de compressão BZIP2 no eixo Y, o tempo de processamento em segundos, em função do eixo X, número de réplicas. O número de réplicas 0 representa o tempo de execução sequencial, é a aplicação sequencial sem nada de paralelismo, é o número de réplicas 0 e o tempo dela no eixo Y. São desenvolvidas 3 versões, a SPAR, que gera o FastFlow normal, SPAR TBB, que é o desenvolvido nesse trabalho, gerando o TBB, e uma versão manual do TBB. Primeira coisa que dá para notar nesse resultado é que a SPAR TBB e o TBB têm um resultado muito similar. A performance deles é muito similar, ou seja, as abstrações extras da SPAR TBB não têm um impacto tão grande sobre o desempenho da aplicação. No caso, então, da SPAR com o FastFlow, ela tem um resultado muito similar até o número de réplicas 8, onde ela fica pior. Isso acontece
porque a partir desse ponto gera um desbalanceamento de carga, e esse desbalanceamento de carga é causado pelo hyperthreading. O que é o hyperthreading? É quando ele utiliza cores virtuais e cores físicos. Os cores físicos, eles vão terminar o seu processamento mais rápido, e eles vão ficar ociosos esperando os cores virtuais terminar o seu processamento mais lentamente. E no caso, o escalonamento work stealing das versões com o TBB, ele obtém um resultado melhor, ele consegue balancear a carga melhor. Então, no caso da aplicação de detecção de pistas, dá para notar a mesma questão da SPAR TBB e do TBB, que elas têm um desempenho muito similar. E aqui também dá para notar, no caso da SPAR gerando fast flow, que ocorre essa questão do balanceamento de carga e, novamente, o work stealing das versões TBB tem um desempenho melhor. Porém, antes disso, até o número 7, a SPAR, com o fast flow, ela tem um desempenho um pouco melhor. E o programador ele pode facilmente escolher se ele prefere gerar com menos threads e ter um desempenho melhor com o fast flow, nesse caso, ou se ele prefere gerar com o TBB e ter um desempenho melhor até com um número de réplicas maior. Facilmente trocável através de uma flag de compilação. Então, as considerações finais do trabalho: foi desenvolvido o suporte à biblioteca TBB na SPAR, e através disso foram realizados testes na aplicação BZIP2 e detecção de pistas, que demonstraram que para essas duas aplicações a implementação do TBB na SPAR ela não tem um peso tão grande, apesar do nível de abstração extra. Então, para isso, no futuro, a gente pretende realizar novos testes em diferentes aplicações para poder observar diferentes situações onde um caso é melhor do que o outro no FastFlow ou o TBB gerado pela SPAR. Essas são algumas das referências que foram utilizadas no desenvolvimento dessa apresentação. E é isso. Muito obrigado a todos. Tchau.